amiga. Não poderia deixar de fazer parte dessa surpresa nesse dia tão especial para você, na sua vida, na vida do Dé. Dessa história, né? Dessa história que eu tive a honra, o privilégio de ter uma pequena participação, né? E, e foi mesmo um privilégio, assim, uma honra acompanhar tudo desde o início e a gente continua aí acompanhando, né? Bom, o Dé me ligou, pediu para que eu contasse a minha versão da história, alguma coisa assim que eu me lembre, né? E aí eu fui me lembrar das nossas conversas, né? Onde tudo começou de verdade. Eu lembro que sempre que a gente conversava sobre... Quando a gente expõe o nosso coração, quando a gente falava as nossas impressões, né? Os nossos desejos, né? Assim, quando a gente comentava do perfil, né, de um homem de Deus que a gente queria ter do nosso lado. Eu lembro que sempre você mencionava alguma coisa do André, que você tinha percebido nele, numa reunião da banda. E eu comecei a achar aqueles comentários bem interessantes. Eu falei, gente, eu acho que a Marcelinha ela ainda não percebeu que ela tá um pouco empolgada, não. Mas eu deixei passar. Mas sempre eu tentava falar alguma coisa. Você, como sempre, né? Bem durona, na verdade, né? Bem durona. Sempre esquivava do assunto e fugia do assunto. Até que um belo dia vocês foram fazer uma participação no programa da Helena, no bate-papo, para divulgar a gravação de CD e tudo mais. E foi você, o Dé e o Tião para a gravação. E eu me lembro que você chegou toda agitada, já era no horário do almoço, assim, a gente já tava indo pro restaurante, tava eu e a Bruninha, e você já parou a gente no meio do caminho, amiga, a gente precisa conversar, e você tava super agitada. Eu falei, aconteceu alguma coisa. Aconteceu alguma coisa, e se eu não me engano, uns dias atrás a gente tinha tido uma conversa sobre o André. Mas tinha ficado só naquilo, né? Você sempre negando as coisas e tal. E você chegou toda agitada na hora do almoço. E amiga, eu nem te conto, aconteceu umas coisas. Ai meu Deus, o que aconteceu? E aí você veio me comentar, né? Que no caminho todo o Devaldo foi fazendo piadinhas com você e com o André. E aí aquilo te deixou super constrangida. E eu lembro que naquela tarde a gente teve uma conversa séria sobre esse assunto. Eu falei, então vamos brincar de expor, né? Vamos brincar de expor aqui, amiga. Ele mexe com você, é notório, e a gente teve uma conversa muito sincera, que eu não vou aqui expor, na verdade, mas eu lembro que a gente teve uma conversa bem séria quanto a isso. E foram, assim, alguns dias que eu fiquei assim, a gente sempre mencionava o assunto, e quando o André passava, eu olhava pra você assim e tal. E eu acho que algumas atitudes suas também deu a aparentar pro André alguma coisa, que ele é todo espertinho, né? Gosta de ficar ligando as coisas. Mas aí eu lembro que os dias foram passando e nessa época eu já tinha aquele cartaz lá de contagem regressiva pro dia de formatura. E eu lembro que faltavam poucos dias para acabar as aulas já. E aí a gente estava numa conversa lá no refeitório, no horário de estudo, ainda estava em horário de estudo. E eu lembro que o Tião chegou e estava acontecendo assim, no CTM estava um momento de casais, né? O Cupido tava solto lá. E aí eu lembro que a gente começou a falar sobre esse assunto e tal, sobre sentimentos. O Tiãozinho na época compartilhando algumas coisas pessoais dele. E na hora me deu aquele clique, assim, eu falei, o Tião, ele vai poder ajudar, ele precisa saber o que tá rolando, o que tá acontecendo. E aí eu lembro que depois de muita insistência, você permitiu que eu falasse pro Tião o que estava acontecendo. Aí eu peguei o Tião, levei ele lá pra perto da pousada. Falei, Tião, meu filho, você precisa saber. E contei pra ele, né? Contei com a sua permissão. Contei pra ele que você, né, tava gostando do André. E
E eu pedi pro Tião dar uma sondada. Eu falei, Tião, faltam 28 dias para acabar as aulas. E a Marcelinha, ela não pode terminar as aulas sem expor isso que tá no coração dela, né? E aí ele ficou todo empolgado, eu lembro. Eu falei, mas eu preciso que você dê uma sondada nele, mas sem falar quem é, sem falar que é a Marcelinha, sem falar nada. Ele, tá bom, mano, pode deixar que eu vou sondar o André. Eu falei, depois ele tá gostando de alguém, não sei. E eu sei que passaram assim uns 2 dias, mais ou menos. Chega o Tião, apavorado. Nainha, eu não resisti, ele me pressionou de todas as formas e eu acabei contando que a Marcela gosta do André. Eu falei, André, Tião, a Marcelinha vai te matar, Marcelinha vai te matar. Acho que a gente ficou uns 30 minutos conversando sobre esse assunto sem saber o que fazer. Ele me falando pra não contar pra você que o André já sabia. E eu falando que eu não podia esconder algo assim de você. Até que a gente chegou num consenso. Porque tinha uma viagem de vocês marcada pro Rio de Janeiro. E aí eu falei, ok. Então Então o Tião deu essa ideia. Nainha, vamos esperar eles voltarem de viagem. E aí eu conto pra Marcelina. Eu falei, ai meu Deus do céu. Não sei se eu vou aguentar não, mas esconder algo assim dela. Porque a gente não esconde nada uma da outra, né? E aí eu sei que a gente entrou nesse consenso, vocês viajaram, o André já sabia de tudo e você não sabia de nada. Nem fazia ideia do que estava acontecendo. E eu sei que depois dessa. Aí vocês voltaram de viagem e foi aí mais uma novela, né? Pro Tião contar pra você que ele tinha falado, né, o que não devia. E eu sei que você ficou muito brava. Mas ao mesmo tempo eu vi nessa situação Deus empurrando você pra quebrar esse orgulho seu, né, amiga? E expor logo. E eu lembro que você falou, amiga, eu tô muito brava com o Tião e tal. Eu acho que ele te contou, não lembro, acho que ele te contou até pelo telefone, não foi nem pessoalmente. E aí eu lembro que a gente teve essa conversa bem franca, assim. Eu falei, amiga, você precisa conversar com o André, né? Ele já sabe e tá acabando as aulas. Isso já não era mais 20 dias, acho que faltavam uns 10 mais ou menos para acabar as aulas. Eu falei, vocês precisam conversar, você precisa dizer para ele com todas as letras. E só eu e você, né, amiga? Eu, você e Deus. E a Lívia. Nós sabemos bem o que foi essa decisão sua, né? O que você estava abrindo mão naquele momento, né? O que Deus estava trabalhando na sua vida naquele momento. Naquela atitude, que pode ser simples, mas a gente sabia que era uma atitude para você importante no seu próprio processo com Deus. E para nossa surpresa, né? O Dé estava disposto, né? Tava disposto a... Disse sim, né? Tava disposto a tentar uma história mesmo na prorrogação, quase que nos pênaltis, né? Já no término mesmo do CTM. E então vocês combinaram de sair, né? E começaram a namorar no dia 9 de dezembro, né? Faltando 2 dias para nossa formatura, né? E desde então, depois de muitos desafios, já se passaram um ano, né? Quem diria que já fez um ano? Com certeza acho que vocês nem perceberam, assim. E eu sei que esse ano foi um ano de ajustes, foi um ano de, por incrível que pareça, de muito conhecimento, mesmo à distância. Eu sei que vocês conheceram melhor, vocês têm se descoberto, né? E eu, como conheço você, amiga, eu consigo ver muito nitidamente que o Senhor tem preparado você para o André e eu tenho certeza que Deus tem preparado o André para Marcela, sabe? Assim, nesse tempo de um ano,
Eu me lembro que na conversa que eu tive com o André, ele me falou que, Nai, eu arrisquei, né? Eu arrisquei para ver no que ia dar e eu posso te dizer que valeu muito a pena, porque hoje eu sou super feliz ao lado da Marcela, numa conversa íntima minha e do Dé, né, Dé? E, e como eu vejo a mão do Senhor na história de vocês, sabe? Desde o início, assim, uma coisa que eu levo pra minha vida, assim, que relacionamentos é mesmo um instrumento de Deus para que o Senhor nos molde conforme a vontade dele, né? Para que nós nos tornemos mais parecidos com Jesus, né? E eu vejo isso no relacionamento de vocês. Vocês têm crescido juntos, vocês têm amadurecido juntos e vocês estão, né, com planos de fazer darem passos maiores nessa história. E o que eu posso dizer para vocês é que vocês não precisam ter medo, né? Porque existe alguém que zela por vocês e esse alguém é o Senhor. Nós não precisamos ter medo do futuro quando nós temos convicção que nós temos um futuro e que estamos construindo um futuro em Deus. E eu tenho certeza que esse é o desejo do coração de vocês, eu conheço vocês. Então, se eu posso dar uma palavra para vocês nessa data tão especial de 1 ano de relacionamento, permaneçam fazendo do Senhor o principal alvo do relacionamento de vocês. Que enquanto o alvo da Marcela fosse sempre mais parecida com Jesus, né? Amar o Senhor sobre todas as coisas. E esse também foi o objetivo do André. Todas as diferenças que existem entre vocês, elas sumirão, porque em Deus vocês vão se encontrar. De fato, o cordão de 3 dobras, ele nunca pode se romper. Então, eu quero dizer que eu amo muito vocês. Muito, muito, muito mesmo. Marcela é minha irmã de alma, né? Assim, você, amiga, foi um presente, você sabe disso, não canso de dizer isso pra você, que você é um presente de Deus na minha vida e você é essencial, né? E o Dé, meu cunhado, né? Amo demais, admiro demais, homem de Deus, de caráter mesmo. Cada vez que a gente conversa, eu vejo realmente qualidades de um homem sábio e como eu falei pra vocês, eu vejo Deus mesmo preparando cada um pro outro, assim. Então, é isso. Quero desejar toda a felicidade do mundo para vocês. Que vocês permaneçam dando esses passos de fé que vocês estão dando pro próximo ano, né? Planejando aí o casamento. E eu tenho certeza que vai dar tudo certo, porque vocês estão comprometidos com o Senhor em primeiro lugar, né? E se tem uma coisa que o Senhor se compromete é com a família. E continuem dando passos de fé de vocês, tá bom? Amo vocês. Continuem contando com as minhas orações. Continuo estando sempre aqui pra vocês, viu? Um beijo. Fiquem com Deus.